Vamos olhar um triângulo aqui que seria formado assim, ó. Na ponta aqui em cima, ele é formado pela identidade. Então, a identidade com uma instância una, indivisível. A identidade não é divisível. Personalidade é. Personalidade vigora na dualidade. A identidade é a conexão através da personalidade com o infinito. Então, nós temos a identidade, e da identidade, eu sempre chamei aqui de personalidade, mas vamos pegar a parte boa da personalidade, eu vou chamar hoje aqui de persona. Por que persona? Porque persona seria a projeção, vamos pensando persona como máscara, vamos pensar essa máscara não no sentido de esconder, mas no sentido de dar forma àquilo que não tem forma. Se você não tivesse um rosto, você precisaria colocar uma máscara para ser visto aonde você está. Da mesma forma o corpo é essa persona. Há um impulso infinito, sem forma, e que move a vida, prana, que precisa ter uma máscara, um veículo para ser reconhecido se movendo na forma. Então, persona é essa capacidade que a identidade tem de se projetar na forma. Tá? Eu estou usando hoje esse termo dessa maneira. Então, a persona como projeção da identidade na forma. Só que como a identidade é infinita, quando ela se projeta na forma, ela perde algo e ela precisa funcionar em contraste, porque é dualidade. Dualidade é dois, é contraste, é oposição. Então, nós temos a identidade como um. Então, o ponto em cima. A persona com a projeção da identidade. Mas ela precisa ter um contraponto para ter contraste. Então, nós temos no outro lado, formando a base da identidade. Então, veja, a base da identidade no humano é persona, projeção da identidade, da essência e sombra. A sombra é um processo natural do humano. E é por isso que eu falo que a personalidade não é ruim. Ela só é ruim quando ela assume o papel de centro de comando. Porque daí, ao assumir o centro de comando, ela vai assumir e direcionar toda a energia em prol da manutenção de uma imagem e não do ser. Quando ela, a serviço, ela está direcionando a energia em favor da identidade, para que a identidade tenha um ambiente propício para se manifestar. Então, a base da identidade é persona e sombra. Tá? A sombra é algo inerente ao humano. Você não vai se livrar da sombra. A sombra vai estar sempre presente na sua vida. A sombra funciona, vamos colocar assim, como nos ditos populares, aqui que está o pulo do gato. Porque a sombra pode funcionar de duas formas. Ela pode funcionar como lembrança da luz, como eu propus aquele olhar, aquela releitura a partir dos traumas, como o acesso do trauma, como a lembrança da luz, aquilo que te lembra o que você já é, te mantendo nesse triângulo superior. E vamos pensar o triângulo superior aqui conectado com o 10º portal, que é o nosso portal para o infinito, o 7º chakra, essa abertura capaz de receber a identidade, de receber a vida, receber o infinito e colocar na forma a base, persona e sombra. Se você usa a sua sombra como lembrança da identidade, você cria um fluxo interno dentro desse triângulo. E aí você pode viver uma vida servindo a identidade. Persona está sempre sendo a projeção da identidade. Agora, o que acontece? Temos esse triângulo aqui. Temos a ponta dele aqui, né, que é a sombra. A ponta de cá, a persona, e a ponta de cima, a identidade. Essa ponta daqui, vamos pensar que a sombra, ela se conecta com outro triângulo. Ela é a ponta de um outro triângulo que vai para baixo. Então, pensamos aqui, ó, um triângulo que vai para cima aqui, que ponta lá de cima é a identidade, persona, e aí essa sombra, ela é a mesma ponta de um outro triângulo que vai para baixo. E é aqui que está o problema. Quando você entra na sombra e você, em vez de usar a sombra como lembrança da luz, como forma de se lembrar de que, quando você olha para a escuridão, você se lembra de que há luz. É uma maneira de você utilizar a sombra, de utilizar os traumas, de utilizar o seu sofrimento, a dor, como lembrança de algo que pode iluminar aquilo. Ou você vai mergulhar profundamente naquela escuridão e vai ir cada vez mais fundo, se distanciando da luz. Quando você mergulha nesse processo da sombra, você vai entrar num outro triângulo aqui, que é aqui quando a personalidade começa a servir uma imagem. Se você ficasse nesse triângulo de cima, a personalidade está a serviço da identidade. Ela está sendo o veículo por onde a identidade está se expressando, se projetando. A persona como a projeção
da identidade, que inclui em si a sombra. Só que se você entra nesse buraco negro aqui da sombra e vai profundamente nele, você acessa um outro triângulo, um triângulo para baixo, tá? Para densidade. Então, o que tem nesse triângulo aqui? Nessa ponta de cá, nós vamos ter sua agenda oculta. Já ouviram esse tema, né? Muitas pessoas têm agenda oculta. O que é agenda oculta? É você ficar agindo, manipulando a situação para aparecer. Quando você age para aparecer, você cria uma, e aqui eu vou chamar de personalidade imaginária. Para diferenciar. Então, nós temos o complexo da personalidade, que é isso que eu sempre falo, que dentro dele tem persona e sombra. E se você acessa a sombra desse complexo, você vai acessar um outro triângulo, que é um triângulo de agenda oculta e uma outra ponta desse triângulo de manutenção de imagem, uma personalidade imaginária. Por que imaginária? Porque ela vem a partir da agenda oculta. Quem começa a determinar aquilo que parece ser é a agenda oculta. Só que a gente fala agenda oculta, provavelmente na nossa cabeça vem algo mais ou menos parecido com um psicopata, que tem agenda oculta e começa a manipular as pessoas para conseguir algo para sua agenda oculta, que é poder, sei lá o quê, né? Agora eu vou mostrar, vou relembrar, como a gente capturou lá na última aula, aonde os traumas começam e aonde a sua agenda oculta começa também, que é lá na infância. Os traumas que nós temos na infância, eles podem ser direcionados ao longo da vida para a lembrança. Você precisa olhar para aquela dor para se lembrar de que não há dor nenhuma. E quando você não acessa isso, é uma forma da imagem não sofrer. Então, todo o nosso processo de amadurecimento começa a se dar a partir de uma agenda oculta, que é fugir do sofrimento, que seria olhar para aquele trauma inicial. A noção ou a aparência de que estamos divididos. E ao aparecer dividido, causa uma dor tremenda, porque há um abismo diante dessa separação do divino, da casa, do retorno para casa. É por isso que a gente se lança na viagem para retornar. Por isso que começa com 1, vai até o 9, volta para o 10, 1, radiante, luz. Essa jornada que precisa ser feita, a gente precisa cruzar essa jornada. No entanto, nós começamos já um processo de agenda oculta aqui. Então, tudo que poderia nos direcionar para aquele trauma, aonde nós teríamos uma chance da lembrança, o processo psicológico, cognitivo, equivocado, achando que está nos protegendo, tá? Ele está achando que está nos protegendo. Começa a criar uma agenda oculta para evitar o sofrimento. E muitas vezes nós não nos damos conta desse processo, na verdade, a maioria das vezes. E é por isso que a gente vai criando dramas em cima de dramas, em cima de dramas, em cima de dramas, em cima de dramas, que fica cada vez mais difícil o acesso àquele trauma inicial que nos lembraria e que nos poderia abrir um portal diante dessa lembrança de que nós não temos dor nenhuma, de que nós somos essa própria luz que a gente está buscando em algum lugar. E a gente precisa compreender esse paradoxo para não ficar fugindo da sombra, porque quanto mais você foge da sombra, mais você é sugado para dentro dela. Por isso que o nosso processo é olhar de frente, olhar para o espelho, ver a sombra de cara. Não é para fugir da sombra, é por isso que é um caminho do santo e do guerreiro, mesmo com grande medo de olhar para aquilo que causaria uma grande dor, para que ao olhar para aquilo que poderia causar uma grande dor, na verdade ocorrer a lembrança daquela grande luz, daquele grande estado de bem-aventurança e que volta lá na ponta de cima para a identidade. Nós vamos para a identidade, projetamos essa luz e nos damos de cara com a sombra novamente, que nos lembra da luz e joga na identidade de novo e você fica nesse fluxo, um triângulo em cima e não sendo sugado para viver um processo aqui de agenda oculta e manipulação daquilo que você pensa ser. Nosso processo é em direção a esse triângulo de cima, não moralmente, mas porque ali é o único lugar que nos cabe estar. É ali onde você está verdadeiramente livre, você não está preso. Então é esse o nosso direcionamento e é para isso que a gente pratica e trabalha.